Olá, tudo bem? Então, eu vou estar falando um pouquinho sobre as características dos bens públicos. Nós temos hoje 4 características, sendo elas a imprescritibilidade, a impenhorabilidade, a inaliabilidade e a não onerabilidade. Então, os bens públicos, de um modo geral, eles são imprescritíveis. Eu vou estar falando um pouquinho dessas classificações. Vou começar falando então sobre a alienabilidade. Então, né, os bens públicos, para serem alienados, né, eles devem preencher alguns requisitos determinados na lei. A prova da desafetação do bem, autorização legislativa específica, né, em se tratando de bens imóveis, e procedimento administrativo, então, quando se trata de bens móveis. A avaliação prévia, né, feita pela administração pública, procedimento licitatório para os bens imóveis. O procedimento, então, a ser adotado é a concorrência para os móveis, os móveis, né, o leilão. Então, a administração pública pode, em vez de alienar, atribuir aos particulares o uso do bem público, né, na sua gestão. Os instrumentos normais são autorização de uso, permissão de uso, concessão de uso, concessão de direito real e de uso de cessão de uso. Vou estar falando agora então da impenhorabilidade, que tendo em vista que os bens públicos são impenhoráveis, o Código de Processo Civil então prevê um procedimento especial para execução contra a fazenda pública, né? Que se faz mediante a precatórios. Já está lá no artigo 100 da Constituição Federal. Depois a gente tem aí a terceira característica, né, que seria a imprescritibilidade. Os bens públicos, móveis ou imóveis, né, não podem ser, então, adquiridos pelo particular, por uso capião, independentemente da categoria que pertence. Então, os bens públicos, eles nunca vão poder ser adquiridos, então, né, por meio do uso capião. Depois a gente tem daí a não onerabilidade, que é a consequência, então, da impenhorabilidade, já que se o bem não se pode ser penhorado, né, também não pode ser dado em garantia para débitos. Esses débitos, então, da administração pública. Então, já que eu falei um pouquinho dessas características, né, para complementar, eu vou estar falando, então, as formas, né, de uso dos bens públicos. Nós temos, então, o uso comum e o uso especial. E temos também a autorização de uso, permissão de uso, concessão de uso, concessão de direito, cessão de uso, mas eu acho que os mais importantes, né, neste momento seria eu estar falando então falando um pouquinho do uso comum. Então, a utilização, né, do bem público pelos membros da coletividade, né, da sociedade, enfim, sem que haja essa discriminação entre usuários nem consentimento estatal específico para este fim, né? Não são apenas os bens de uso comum do povo que possibilitam o uso comum, mas também os bens de uso especial, quando utilizados em conformidade aos fins normais, né, aos quais se destinam. Depois a gente tem também o uso especial, a utilização então de bens, né, de bens públicos e que o indivíduo se sujeita às regras, né, específicas, ou se submetem à incidência da obrigação de pagar pelo uso. O uso especial pode ser o uso especial privado, né, chamado simplesmente de uso privado, que é o direito de utilização de bens públicos conferido pela administração em pessoas determinada,
para alcançar qualquer das 3 categorias, né? Os bens públicos, admitindo as seguintes formas. Daí tem a autorização de uso, né? No ato administrativo unilateral, discricionário e precário, né? Pelo qual a administração consente que determinado indivíduo utilize aquele bem de modo privado, atendendo primordialmente, então, o seu próprio interesse. A permissão de uso, então, ato administrativo unilateral, né, discricionário e precário, pelo qual a administração consente que particular se utilize privativamente de bem público, atendendo em igual nível, né, aos interesses públicos e privado. Tem caráter, né, de intuito personae, e exige, né, uma licitação sempre que houver mais de um interessado. Depois a gente teria a concessão de uso, que é um contrato administrativo pelo qual a administração confere ao particular o uso privativo do bem público, independente de maior ou menor interesse público da pessoa concedente. Exige então licitação, né? Pode ser onerosa ou gratuita. Depois a gente tem a concessão de direito real de uso, que o contrato administrativo pelo qual o poder público confere ao particular, né, o direito real resolúvel de uso de terreno público ou sobre o espaço aéreo que o recobre, para que os fins, né, prévia e determinante o justifiquem. E depois tem a cessão de uso, que é contrato administrativo pelo qual a administração consente o uso gratuito do bem público por órgãos da mesma pessoa ou de pessoa diversa, incumbida então de desenvolver atividade que de algum modo traduza interesse para a coletividade. Então, basicamente, eu acho que seriam esses detalhes, né, dessas classificações, das características aí dos bens públicos, como eu havia falado anteriormente, a alienabilidade, a ineabilidade, a não onerosidade e, por fim, a impenhorabilidade. A imprescritibilidade também. A gente tem também, né, a classificação de bens públicos, né, quanto à titularidade. Tem federais, que é da União, estaduais, que seria do Estado. Na União, artigo 20, estados, artigo 26, os distritais, né, artigo 26 também, que é a competência estadual. E municipais. E de acordo com o Código Civil, artigo 99, né, os bens de uso comum do povo são bens do Estado, né? Enfim, praças, rios, praias, né? E as regras de uso, né, desses bens será determinada então pela legislação de cada um dos entes, né, proprietários. Deixa eu ver o que mais que eu poderia falar assim para estar complementando, né? Já que é um assunto bem enxuto, classificações, né? Essas 4 classificações que eu havia dito. Então, um conceito também aí de bens públicos, né? Seria o domínio público, que reflete então o exercício do direito de propriedade pelo Estado, sendo o conjunto de bens móveis e imóveis, né, destinados ao uso do direito do poder público. Ou então a utilização direta e indireta da coletividade, regulamentada então pela administração e submetido ao regime de direito público. Então, eu acho que caminhando para o fim, né, de acordo lá com o Código Civil, os bens públicos, então, são esses que eu havia dito anteriormente, né, da União, Estado, Distrito Federal, enfim,
E as características que a gente tem do regime jurídico seria a alienabilidade condicionada, a impenhorabilidade, a imprescritibilidade e a não onerabilidade. Todos os demais são bens particulares, né? Seja qual for a pessoa que pertence. Então, os bens particulares seria o meu carro, a minha casa, particular, né? Não seria um bem público, de uso público. Então, mais uma vez, eu vou reforçar aqui as 4 características, né, dos bens públicos, que seria a alienabilidade, a impenhorabilidade, a imprescritibilidade e a não onerabilidade. E também eles podem, né, ser classificados como os bens indisponíveis por natureza, bens patrimoniais indisponíveis, bens indisponíveis, né, não patrimonial. Não podem ser alienados ou onerados pelas entidades a qual pertencem. Então, como que seria assim, já que a gente está falando de bens públicos, né? Como que seria a aquisição de bens para o patrimônio público, né? Então, o poder público pode adquirir bens em razão de causas contratuais, fenômenos da natureza, né? Ou causas jurídicas. Aquisição originária, aquisição derivada, e aí tem algumas formas de aquisição, que são contratos, doação, permuta, né, desapropriação, acessão natural, enfim, e eu acho que seriam esses meios, assim, né, algum abandono de bens móveis ou imóveis também. Depois a gente tem ali algumas formas, né, de gestão de bens públicas. Fins naturais do bem, né, a utilização normal, sem consentimento, né, e a utilização anormal, dependendo então do consentimento. A generabilidade do uso, utilização comum, utilização especial, enfim. E depois temos formas de utilização da privada, como eu já falei anteriormente, né, que é por meio de autorização do uso do bem público, que trata-se, né, de uma utilização especial do bem público feita no interesse do particular, para eventos, ocasiões, temporários, né, enfim. Eu acho que seria isso. Agradeço a atenção. Desculpa se meu vídeo não ficou melhor. Acontece aí que a gente está, né, trabalhando. Às vezes não é tão fácil para quem está trabalhando, estudando. Mas eu queria dizer que estudei o material, dei uma lida e consegui trazer para vocês aí então essas 4 classificações. Tá bom, pessoal? Obrigada pela atenção. Tenham todos uma boa noite. Agora eu tô seguindo aí viagem, estou em Santa Cruz, estou indo para Lajeado e vou chegar um pouquinho atrasada na aula, mas a princípio vou estar assistindo, tá bom? Um grande abraço a todos, até mais.